Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Estou aqui com meu amigo Lívio Oliveira, que ele é meu confrade do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Ele é membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e é um especialista em café filho. E hoje ele vai falar sobre o aludido homem que nasceu no Rio Grande do Norte e chegou ao cargo máximo da nossa república, que é a presidência do Brasil. Pois é, meu amigo, eu, na verdade, não posso dizer, Cassimiro, que eu sou um especialista em café filho, porque café filho, na minha opinião, são vários. É um homem que tem uma personalidade multifacetada, uma história plural, e ele teve durante a vida e a vida política dele fatos e fatos e fatos que fazem com que a gente muitas vezes perca até o caminho para encontrar a realidade que se passou com ele. Inclusive, eu falo do ponto de vista mesmo das muitas saídas dele do Rio Grande do Norte. Ele que fez um périplo pelo mundo, nos primeiros momentos, por conta de uma espécie de exílio político, tanto no início da sua participação política aqui no Rio Grande do Norte, como depois, na fase do Estado Novo. Então ele teve em vários locais, fugindo muitas vezes para sobreviver até fisicamente. E Café Filho construiu uma história absolutamente incrível, diferente de todas as personalidades históricas do Rio Grande do Norte. E chegou ao patamar de presidente da República. Foi o único presidente da República nascido em solo potiguar. E isso não é fácil, ainda mais tendo nascido num lugar pobre. Ele nasceu na Ribeira e fez a vida política dele praticamente nas rocas. Então, ali, entre a Ribeira e as rocas, ele começou a trajetória que depois foi triunfante, chegando um dia ao Catete, no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Olívio, e falando no nascimento dele, a família, qual era a religião dos seus pais, a religião dele, onde ele nasceu, qual foi o local exato? Pois é, ele nasceu na Ribeira, ali na rua 15 de novembro, né? Ou do Triunfo. E essa casa ainda existe lá, ela está completamente descaracterizada, mas ainda existe e é até importante que as autoridades possam recuperá-la para que uma das lembranças, uma das memórias históricas de Café seja refeita. Ele, o pai dele era um homem extremamente rigoroso, auditor fiscal, e ele teve uma participação na maçonaria e depois foi ser evangélico. Ele foi um dos fundadores daquela igreja presbiteriana que existe ainda lá na rua João Pessoa, na Cidade Alta. Aliás, há uma foto lá que eu tenho quase certeza que é dele, do pai dele. E alguém me disse que existe uma foto de Café Filho criança naquelas imediações. O pai era extremamente rigoroso, né? João Fernandes Campos Café, a mãe, Dona Florência, uma mulher amorosa, e eles estão enterrados no cemitério do Alecrim. Aliás, o presidente Café veio fazer visitas em algumas épocas da história dele a esse túmulo, que muitas pessoas pensam até que Café está enterrado lá.
E Café, conforme a documento aqui, ele está enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. E é logo naquela primeira rua onde ficava o túmulo de Augusto Severo e onde fica o túmulo de Rui Barbosa. Eu fui visitar com o neto dele, João Fernandes, João Café Filho Neto, que é um nome curioso, porque foi quase uma exigência do presidente que o neto tivesse o nome dele. E aí, como o nome de Café Filho, depois houve uma mudança, tem até uma certidão de nascimento, que é até mais recente, ele deixa de ser João Fernandes Campos Café Filho e passa a ser João Café Filho, certo? E aí o neto, ele é João Café Filho Neto, é um nome curioso. A outra neta se chama Ana Paula Café e ela veio recentemente aqui na homenagem que foi prestada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pelos 70 anos da posse de Café Filho na presidência da República. Esse evento é muito interessante e vem acontecendo a exposição por este mês agora de outubro e certamente vale a pena conferir. Ela veio e fez uma doação em nome da família de alguns bens que vão ficar com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e vão se somar com os bens que já existem aqui, que vieram para o Museu Café Filho em 1979, quando os dois netos também estiveram aqui com Dona Marisa, que era a mãe dos dois, a nora de Café Filho, a única nora, já que Café Filho teve só um filho, que foi Eduardo Café, falecido num voo militar em 1974, portanto 4 anos depois do presidente, que faleceu em 1970. Aliás, lembro que o presidente nasceu em fevereiro de 1899, 10 anos após a proclamação da República. Ele nasceu lá entre a Ribeira e as Rocas. Agora é interessante que, inclusive, ele nasceu na rua 15 de novembro, não é isso? Uma rua marcante. Exatamente, mais esse aspecto para marcar a participação republicana do presidente Café Filho. Agora é interessante que Café Filho teve duas fases interessantes, como na juventude, né? Uma no Tribunal do Júri, não é isso? Sim. Ele Café Filho, ele era um homem que tinha uma visão social muito avançada. Ele se diferenciava por isso. Tinha preocupação com aqueles habitantes pobres das Rocas, da Ribeira. E ele passou a fazer defesas. Inclusive, uma das primeiras foi no Tribunal do Júri, em que ele foi voluntário para fazer uma defesa numa situação bem delicada, em que tinha acontecido um crime, e ele teve um imenso sucesso. Depois ele passou a ser um rábula, um advogado provisionado, um advogado leigo. Foi a Pernambuco para se formar em Direito, não foi na Faculdade de Direito do Recife, foi numa faculdade de, se não me engano, Ciências Econômicas, Contábeis, e que tinha Direito também. E ele não conseguiu concluir. Há quem diga que foi porque ele veio de volta para casar com Dona Jandira. Mas ele não conseguiu, mesmo assim, ele fez uma espécie de concurso para o Tribunal de Justiça e passou a advogar livremente. Então ele tinha uma capacidade enorme de oratória, de argumentação, e ele foi um grande advogado nesse sentido. Ele advogou realmente com, assim, intensidade, a ponto, inclusive, do Dr. João Maria Furtado, pai de Roberto Furtado, que tem um livro famoso chamado Vertentes, um livro belíssimo,
dizer que ele foi, Dr. João Maria, que foi depois desembargador, foi estagiário no escritório de Café Filho. Que interessante. Então, a vida jurídica de Café Filho, ela é muito relevante. E há até livros que citam isso com destaque. Tem um livro falando sobre os grandes rábulas brasileiros, e eu tenho aqui entre os meus, no meu calhamaço aqui de coisas, né, nos meus alfarrábios, eu tenho esse livro também. Mas Café Filho foi interessante sob várias vertentes. Era um homem realmente ligado à palavra, ligado às letras, era um intelectual. Então ele não foi um político comum, ele tinha uma profundidade humanística muito grande. E aí você falou sobre a religião do pai. Ele teve, sim, respeito pelas religiões todas. Ele cita no livro dele, do Sindicato ao Catete, que é em 2 volumes, é uma obra importantíssima para se conhecer a história de Café Filho. Ele cita o seguinte fato: eu bebi de todas as fontes das religiões, respeitei todas, inclusive participou do Congresso Eucarístico Internacional em 1955 como presidente de honra, né? E ele honrou essa participação. Mas ele se dizia, nesse livro, ele se diz, nesse livro, um ateu ou agnóstico. Ou seja, apesar de respeitar todas as religiões, ele não tinha uma crença definida. Então, talvez até em face do grande rigor do pai dele.